A morte da menina Agatha virou munição na mão da esquerda. E projeto de Moro recebe retaliação. Eu queria ter muito evitado esse assunto, pois a exploração da imagem de uma criança é algo repugnante para mim. Porém, graças à esquerda, que não entende isso, me obrigou a tocar nesse assunto. A menina Agatha, de apenas 8 anos, foi vítima de um projétil no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A perícia está investigando e não se tem um consenso do que ocorreu. Entretanto, a esquerda covardemente usou a menina e começou a atacar, culpando Bolsonaro e Sérgio Moro pelo fato. E principalmente instigando as comunidades a odiar os policiais. Tanto que o policial militar Gabriel Monteiro está sendo vítima de uma fake news. Gabriel Monteiro é policial e youtuber. Acho que alguns de vocês já conhecem o trabalho dele, que é muito parecido com o trabalho do youtuber Arthur Duval Raiz, antes de virar deputado. Vários jornais estão alegando que o policial invadiu um enterro da menina Agatha para gravar o seu vídeo, porém, isso é uma mentira. Quando você analisa o vídeo na íntegra gravada pelo próprio Gabriel, fica claro que tratou-se de uma armadilha. Gabriel, o policial militar, não estava no enterro, e sim em uma rua na Zona Norte. E ao convite de Felipe Gomes, organizador do movimento antifascista Marcha das Favelas, iniciou uma live. Até então, tudo bem, o debate entre os dois estava bem tranquilo. Porém, o ativista Felipe Gomes não parava de conferir a esquina, olhando sempre às suas costas. E quando alguns integrantes da Marcha das Favelas chegaram, o rapaz mudou completamente o seu tom e começou a agredir verbalmente o policial em uma clara tentativa de provocá-lo. Quando o policial Gabriel olhou para trás, ele percebeu os integrantes do movimento vindo em sua direção. Ele rapidamente correu para o carro para escapar, mas Felipe Gomes tentou impedi-lo. E aí sim ocorreu o que a imprensa chamou de agressão a um jovem. Mas foi nada mais do que um ato em legítima defesa. E falando em legítima defesa, deputados estão usando a menina para atacarem um governo. E especificamente o projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A esquerda defende que o projeto do ministro Moro irá dar uma licença aos policiais para matarem. Porém, isso não é verdade. O ponto discutível é o excludente de ilicitude, que é a exclusão da punição em determinadas situações. Para fazer discurso político demagogo, a esquerda ignorou que o artigo 23 do Código Penal brasileiro já prevê a exclusão de ilicitude nos casos de necessidade, legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. Como, por exemplo, o policial militar que, para evitar suposta agressão a seu colega de serviço por um indivíduo que em sua análise mostrou-se perigoso e, como forma de defesa, atira nele por não atender a ordem de parar. Policiais que revidam a tiros a reação de marginais, matando um deles, quando cumpriram suas funções. Porém, alguns juízes acabam condenando policiais por análises deslocadas, levando a uma interpretação pessoal. E por isso, Sérgio Moro quer mudar o trecho que trata da punição de excessos cometidos por policiais. Seria acrescentado: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixá-la de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. A esquerda está interpretando que os policiais poderão acionar o excludente sempre que atirarem em alguém. Mas não é isso. Existe uma diferença entre estrito cumprimento do dever e o dolo de cometer o crime. Ou seja, o excludente só será aplicado para aqueles que estão na defesa, e não no ataque. Portanto, um cara que perdeu o controle e bateu em sua mulher até a morte não pode alegar excludente de ilicitude, pois ele é o agressor, e a lei só será aplicada apenas na justificativa de defesa, como foi o caso do cunhado de Ana Hickman. Portanto, um policial só pode justificar o uso da força e citar o excludente de ilicitude quando ele for a vítima da ação, como por exemplo em um tiroteio. E Sérgio Moro deixou isso bem claro nas suas palavras. O que a proposta faz é tirar dúvidas de que aquelas situações específicas descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que numa situação de sequestro de reféns toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões discricionárias e subjetivas de interpretação da lei, essa situação não era assim entendida. Nós apenas deixamos claro na lei, extraímos do conceito de legítima defesa situações que a ela são pertinentes. Não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. Sérgio Moro lamentou a trágica morte da menina Agatha e afirmou que os fatos devem ser apurados.
Porém, a morte da menina não possui nenhuma relação possível com a proposta de legítima defesa do projeto anticrime. Agatha foi uma vítima, mas ao contrário do que diz a esquerda, uma vítima da violência que a própria esquerda cultivou. Pois hoje o Rio mais se parece com o Estado socialista, como Angola e Venezuela, após ser comandada aí por décadas pelo viés marxista, tanto no executivo como no legislativo e judiciário. O Rio de Janeiro está repleto de criminosos. Quem, por exemplo, nunca viu um vídeo desses criminosos comemorando e atirando para cima com fuzis? Como a maioria não frequentou a escola, desconhecem que uma bala, não importa o ângulo da arma, cai em direção à terra em uma parábola com velocidade mortal. A morte de uma menina de apenas 8 anos choca a todos. Porém, milhares de pessoas morrem no Brasil vítimas da violência. Por isso eu fico mais chocado com a exploração de uma criança para a promoção de um discurso político. Alguns artistas estiveram no enterro da pequena, e eu questiono quando esses também estarão no enterro de um policial. Afinal, não são defensores da vida? Será que devemos nos solidarizar de forma seletiva? A exploração política da pequena Agatha só mostra a grande diferença entre pessoas. Meu maior medo é que a humanidade substitua o amor verdadeiro ao ser humano por um amor politizado, que na prática defende apenas o rancor e o uso indiscriminado das pessoas. E para terminar este vídeo, eu quero lembrar a todos que nenhum policial vai trabalhar pensando: hoje vou atirar em um inocente. O Rio de Janeiro é um campo de guerra, e inúmeras crianças tornam-se vítimas de criminosos nesta guerra sem fim. Por isso eu faço questão de lembrar das crianças vítimas dessa violência, que foram esquecidas por artistas, ativistas e partidários, só porque Bolsonaro e Witzel não estavam no poder.